Shema Yisrael Adonai Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma parashat, né? A parashat Vairá, né? Vairá, sobre a vontade intrínseca de cada israelita, de cada Yehudim, é fazer a vontade de Hashem, do Eterno, Shema, né? Hoje eu vou falar sobre a vontade de cumprir, o desejo de estar cumprindo a lei do Eterno. Mas hoje vamos fazer a nossa prece como a gente sempre faz. Gente, eu botei meu equipazinho aqui, ó, né, aqui para a cabeça, pra gente fazer as preces. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Waiptai, Shema Eloach, Yavkal, Lebabak, Yavkal, Leavshak, Yavkal, Meudak, Wayuma Debari, Aila Isha, Anankian Sabak, Ayoa Lebabak, Shanintim Albanek, o Dabir Tabima Vishibitak, Viabet, Blitak, Baderet, Viashkabak, Viabkumak, o Karsatsimal Aldek, Vayot Tatafot Binek, o Katatsimal Mazuzot, Biatek, Wavsharek. Ou seja, que o Eterno te abençoe, né, nossos dias, né, que se aproximam dos, digamos, altos acontecimentos na história da humanidade, não somente da humanidade, mas de Israel, né? Olha só, o nosso primeiro tema aqui é Teshuvá e redenção. Teshuvá e redenção. Olha só, a Gemara no Tratado de Sanhedrin, 97b, traz aqui no final dos tempos, né? Traz que no final dos tempos, quando Hashem, quando o Eterno, né, Shema, for trazer a Gilá para o povo de Israel, será necessário que o povo faça Teshuvá. Será que o povo faça o retorno, faça a vontade de Hashem. Olha só, aqui eu tenho uma leitura do Rabi Eliezer, que ele diz o seguinte: se Israel fizerem Teshuvá, serão redimidos? Se não fizerem, não serão redimidos? O Rabino Yehoshua, ele retrucou, né? Ele voltou a palavra e disse o seguinte, ó, olha o que ele fala, ó, se não fizerem Teshuvá, não serão redimidos? Qual a solução? Hashem coloca sobre eles um rei cujos decretos são duros, como Haman e Israel, fazer Teshuvá, retornando ao bom caminho. Ou seja, fazer Teshuvá é fazer o retorno, fazer aliar o Eterno. Não há outro jeito. A única saída é fazer Teshuvá. Caso contrário, Hashem tem seus métodos de introduzir o povo a fazer Teshuvá. Às vezes, por meio de um procedimento, né, de um governante duro, né, assim como Haman, né, Hashem, ele, como vou dizer aqui, eu tenho uma leitura para ler para vocês aqui, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, por meio de um governante duro, assim como Haman na Pérsia, ou seja, o Irã, né, o pivô para o arrependimento em massa do mesmo local atualmente estão tentando nos amedrontar, levando-nos a orações, súplicas ao Criador. Ou seja, às vezes o povo de Israel precisa ser acordado, né? Às vezes o povo que segue Hashem precisa acordado com o quê? Com um tremendo estrondo, algo abalador, algo impactante. Por quê? Porque se às vezes a gente está muito na nossa e às vezes a gente não procura Hashem, Hashem faz o quê? Faz com que as coisas aconteçam para que você não fique abastado, não fique, eu vou dizer, ao léu da vida. Por quê? Porque temos que procurar Hashem todos os dias, todas as horas, todos os momentos, né? A questão de Ismael e Teshuvá. A função de Ismael, como já vimos, é de trazer Israel para Teshuvá. A Pérsia de Haman atualmente é dominada por Ismael pelo Islã. Não sabemos saber disso? Pois é.
Olha só, vimos aqui alguns vídeos passados que o Rambam diz que a justificativa para Ismael fazer isso com o nosso povo começou a forma, né, como Sara tratou Agar, mãe de Ismael. E se você vai ver em Bereshit 16, verso 6, que diz o seguinte, ó, Abraham disse a Sarai, aqui está a sua serva nas suas mãos, faça com ela o que bem entender. Sarai, né, a fez sofrer e ela fugiu. Olha o que aconteceu aqui. Né? Abraham chegou para ela e disse, olha, está aqui, tua serva, tua empregada, né, faz o bem que quiser com ela. Só que aí Sarai, raiva, ela fez o quê? Ela maltratou, fez o que Agar sofresse. Sara a fez sofrer e ela fugiu. Né? Aqui diz o seguinte, alguns comentários falam o seguinte, mesmo que estava destinado, que o sofrimento nas mãos de Ismael iria acontecer, o motivo foi o erro. Que erro? O erro de Sará e de Abraham, que permitiu que isso acontecesse. Diz o Ramban, aqui, ele fala o seguinte, nossa mãe pecou com este sofrimento e Abraham foi conveniente, foi conivente ao permanecer quieto, e por isso o Eterno ouviu sua prece e lhe prometeu um filho, Peret Adan. Olha só, Peret Adan é selvagem, homem. A Torá podia dizer homem selvagem, mas ela começou ao contrário, selvagem, homem. Olha só o seguinte, vou dizer para vocês aqui. Foi assim que o Eterno ouviu ao sofrimento de Agar, pois lhe deu um filho Peret Adan, que torturara os descendentes de Abraham e Sara com todo tipo de sofrimento. A gente vê isso na história, né? Os ismaelitas, sempre na história lá, a questão também de Yosef, né? Que ele estava lá no meio da caravana dos ismaelitas, né? Sempre no meio, sempre ao redor do povo de Israel, do povo de Hashem. Né? E hoje não é diferente. Vemos aqui que impressionantemente, tudo estava previsto com a finalidade, né? Com a finalidade lá no futuro, ou seja, 3.700 anos depois, chegar nessa situação quando Hashem ergue um rei malvado para colocar o povo no caminho da Techuvá. No caminho da Techuvá. Não foi à toa que ele também fez isso com o Mizraim, com o povo lá que estava no Mizraim, colocou o faraó, né, perverso, para o quê? Para que o povo fizesse Techuvá. Porque o povo estava se achando demais, esquecendo Hashem. Aí Hashem disse o quê? Espera aí que esse povo está muito, muito, muito disperso. Está na hora de acordar esse povo, está na hora de fazer Techuvá. Está na hora de trazer esse povo para a realidade. Olha só, uma dica para isso aqui, que eu tenho em minhas mãos, é se somarmos o nome de Agar, cujo valor numérico é 208, e o de Sará, cujo valor numérico é 505, obteremos 713. Valor numérico de Techuvá. Olha que interessante. Valor numérico de Techuvá, ou seja, de retorno. Ismael e Techuvá. Tudo tem a ver. Ismael faz com que o povo de Israel faça Techuvá, faça retorno. Né? Estamos na Galut, vai chegar o tempo que queremos fazer Techuvá para Israel. Justamente. Agora, qual é o valor aqui de Techuvá por temor? Qual é o valor de Techuvá por temor? Olha o que eu digo o seguinte. A pergunta que os comentaristas fazem aqui é que valor já pode ter esse tipo de Techuvá advindo do medo forçado a acontecer? Que valor é esse? Através do medo. Será que é preciso o povo acordar através do medo? É sim. Porque muitas vezes você está tão aí de boa, você está tão de léu, que acha que tudo está no oba-oba, mas de repente a Hashem vê que você está na mornidão. Parado demais. Isso não é legal. Olha só, não é uma Techuvá vinda do entendimento da grandeza de Hashem e por amor. Por outro lado, sabemos que mesmo que esta Techuvá também tem seu valor e afinal levará à redenção do povo de Israel. Levará o povo a fazer Techuvá o mais rápido possível. Levará o povo a entender que as profecias estão acontecendo, estão começando a se juntar. A pergunta é, por que e como? Por que isso está acontecendo? Como isso?
fácil. Eu vou dizer, a junção de tudo isso. Para quê? Para que retornamos. Nessa paraxá, figura Akedah e Isaac, quando Isaac foi elevado ao altar, o seu pai amoroso, Avraham, a pedido de Hashem, Avraham parte com Isaac, né, seu jumento, e seus dois ajudantes. Aqui, Eliezer e Ismael, ao chegar perto do Monte Moriá, Avraham diz aos dois ajudantes, isso aqui, ó, onde é que você vai encontrar? Em Bereshit, capítulo 22, verso 5, diz o seguinte: sentem-se aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Nós ajoelharemos e retornaremos a vocês. Olha, Avraham tinha no coração da Teshuvá. Avraham tinha a certeza de que ele retornaria, então ele não tinha nenhuma dúvida que Hashem estava ali no controle, que Hashem estava com ele e com seu filho. Ele só queria cumprir a ordem de Hashem. Por quê? Porque é o dever de todo israelita, de toda pessoa que faz a Teshuvá ao povo de Israel, a Torá. Olha só o que aconteceu aqui. Em Bereshit 22, 5, o Baal HaTurim, sobre este versículo, traz todos os 6 locais no Taná, onde aparece o verbo veneshuval, ou seja, retornaremos. Então no Taná tem, olha só, em Bereshit 22, 5, no Torá, diz o seguinte: nos ajoelharemos e retornaremos a vocês. O versículo que acabamos de ver, dito por Avraham aos seus ajudantes, ele acabou de dizer, olha, retornaremos. Chuval. Em Bamidbar 14, 24, também diz, nomeemos um líder e retornemos ao Midian. Dito pelos israelitas no deserto, na noite de Tisha B'Av, quando os espiões retornaram da terra prometida falando mal dela, e o povo diz, não, vamos voltar, vamos fazer chuva para o mal, para o Egito, Misraim. Aqui em Samuel, 1 Samuel 9, verso 5, diz, venha, retornemos. Dito por Shaul, aos seus ajudantes, quando desistiu de procurar os asos que seu pai perdera. Venha, retornemos. Essa palavra é muito comum, tanto na Torá como no Taná, fazer o retorno. O povo sempre quer fazer o retorno quando está sabendo que tem e sente a presença de Hashem. Aqui, em Eichal 3,40, diz o seguinte, procuremos muito bem nossos caminhos e retornaremos até Hashem. Eichal 5,21, retorne o eterno a Hashem e retornaremos, renove nossos dias como dantes. Né? O livro de Roshé, capítulo 6, aliás, verso 1, fala, vamos e retornaremos a Hashem. Todos eles falam em retornar, Teshuvá. Diz o Baal HaTurim, ele fala o seguinte, o mérito de Avraham que disse, nos ajoelharemos e retornaremos, o povo de Israel mereceu fazer Teshuvá, conforme os Pesukim. Né? Vemos aqui, ele fala, vamos e retornaremos, procuramos muito bem nossos caminhos e retornamos, retorne o eterno Hashem e retornaremos, e por mérito deles, os israelitas da diáspora reunir-se-ão como escrito, né? Vamos e retornaremos a Hashem. Já se não merecem, dizem, olha o que ele diz, nomeemos um líder e retornemos ao Israel. E quando merecerem que retornemos ao eterno Hashem e retornaremos, tudo depende do mérito de Avraham. Olha só, assim não é à toa que todos os Pesukim, ou Pasukim, de Teshuvá, usam a mesma linguagem que Avraham usou ao se dirigir a Kedar. É com essa força que o povo de Israel mereceu fazer Teshuvá, com os méritos do nosso patriarca Avraham. Vamos tentar entender que a ligação entre Akedah de Isaac e Teshuvá. Olha só, Akedah de Isaac e Teshuvá diz o seguinte, ao Midrash oculto, mencionado várias vezes pelo Hidad em seus livros, ele diz o seguinte, na hora em que Avraham amarrou seu filho Isaac sobre o altar, pediu a Hashem, dê aos meus filhos os 10 dias de Teshuvá. Qual é a ligação entre Akedah de Isaac e os 10 dias de Teshuvá? Qual será essa ligação? O Akedah de Isaac e a abertura do mar. Há outros midrashim que afirmam que a abertura do mar também aconteceu pelo mérito de Akedah de Isaac. Né? Olha só, pelo mar foi cortado para os filhos de Israel, Avraham.
Isso você vai encontrar onde? Esse texto você encontra em Bereshit 22:3, que fala, né? Cortou lenha para oferenda e para Israel. Em Shemot 14:21, você vai ver escrito o seguinte: as águas foram divididas. No Yakut Ravani também está escrito: por Akedah e Isaac eu lhe abrirei o mar. Ou seja, farei techuvá, farei abertura para o povo fazer ali, o povo fazer ao retorno. Outro Midrash que diz: no momento de abertura do Mar Vermelho, o Monte Moriá foi arrancado de seu lugar. Há um Midrashim que fala que literalmente o Monte Moriá foi arrancado de seu lugar. E no livro chamado Yarkut Shemionim, na página 98, fala sobre isso. Né? Olha só, há um comentário que fala o seguinte: quando o altar de Isaac prepararam com Yitzhak, como que deitado e amarrado em cima dele, e Abraham, como se estivesse empunhando sua mão com a faca para batê-lo. Toda essa imagem que veio viajando no tempo até chegar o Mar Vermelho. Tudo isso demonstra que a abertura do mar foi pelo mérito do Akedah de Isaac. Agora, por quê? Por causa do mérito, da abertura, do retorno, da vontade de fazer o reliado. A Akedah de Isaac e a outorga da Torá, há um terceiro Midrash que diz o seguinte: e ao Monte Sinaí, de onde veio, disse Rabi Yossi, do Monte Moriá foi arrancado, assim como se arranca um pedaço da massa para a mitzvah de Halá, do lugar onde Isaac foi amarrado. Disse que o Eterno, uma vez que seu patriarca Isaac foi amarrado lá, é apropriado que seus filhos recebam sobre ele a Torá. O dia que você vai ver? Você vê um livro chamado Shohen Tov, capítulo 68, que fala sobre isso aí. É muito interessante. Aqui também diz o seguinte: o local adequado para os filhos de Israel receberem a Torá deveria ser a mesma montanha da Akedah de Isaac. Por isso, o Monte Moriá veio para o Sinaí. Né? Então, os comentaristas judaicos dizem que foi para o Sinaí. E nós, os samaritanos, Monte Gerizim. Nos livros sagrados aqui, principalmente nesse livro que eu vou ler, que é o Nakut Ravani, de Parashat Yitro, da introdução do Semichat, do Rahamim, ele conta uma coisa bem interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. Nos livros sagrados está escrito: o Monte Sinaí é o Monte Moriá, pois o Monte Moriá foi arrancado desse lugar e levado ao deserto para que a Torá fosse dada sobre ele. Depois ele voltou para esse lugar, em Jerusalém, de acordo com os judeus. E sobre ele foi erguido o Beit HaMikdash, né, o templo sagrado judaico. Né? O judaísmo prega que o Monte Moriá, o Monte Sinaí, foi arrancado para outro local. Né? Isso eu estou falando da visão judaica. O livro Zerah Berhad, sobre Parashat Vayetze, traz o seguinte, em nome dos Rishonim, que de acordo com o Midrash, dá para responder a uma pergunta sobre Pasuk, em que estava no texto, que se lê ao trazer um bicurim. Que é o bicurim? As primícias. Né? Depois de dizer que Hashem nos tirou do Egito, deve ser acrescentado o seguinte, olha que interessante. Aqui em Devarim 16, verso 9, diz o seguinte: ele nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, uma terra onde jorra leite e mel, Canaã, né? Canaã. O que seria este lugar? O que seria este lugar? Se depois diz esta terra, diz Rashi, olha o que Rashi diz o seguinte: para este lugar, o Beit HaMikdash, ele diz o seguinte: e nos deu esta terra, literalmente, ou seja, a terra de Israel. Ele está falando da terra de Israel. Os comentaristas eles se perguntam o seguinte: a ordem do versículo não está na cronológica. Não está na cronológica. Deveria primeiro estar escrito: e nos trouxe para esta terra, e em seguida para este local, o Beit HaMikdash. Né? Várias respostas foram oferecidas, mas a do Zerah Berhad, utilizado ali acima, ele foi exposto o seguinte comentário: ó. O povo de Israel chegou ao local do Beit HaMikdash, antes de entrar na terra de Israel, uma vez que no Monte Moriá foi trazido para o deserto na hora da entrega da Torá. Olha o seu comentário. O Ibn Ezra, sobre Tehilim 68, diz que na hora da outorga da Torá, havia santidade da terra de Israel naquele local, no Monte Sinaí. Talvez a fonte dele também seja este Midrash. Ou seja, eles estão aqui dizendo, eles escutam entre si qual é a fonte e o que de fato aconteceu naquele dia da outorga da Torá. Como tudo isso podemos entender, um Rashi e um Tosafot, muito difíceis no tratado, no caso aqui está no Tanit 16a, que ele diz o seguinte: a Gemara pergunta, por que este monte se chama Moriá?
O Rabi Levi Bar Hamani e Rabi Hanani discutem o seguinte, olha o que eles dizem. Um diz que leva este nome porque é o monte do qual saiu o ensino a Israel, conforme o Passuque, né? Aqui o Passuque de Yeshayahu, capítulo 2, verso 3. Né? O outro diz o seguinte, Rachel explica que a Liskat Hazit se encontrava lá, onde o tribunal rabínico é superior e onde também vinham os profetas para demonstrar o auxílio de Israel. Então esse rabino, ele diz isso. Por quê? Porque eles estudam bastante, eles discutem sobre o fato que é ou que não é no local. Entendeu? O outro diz o seguinte, o monte do qual saiu medo para os idólatras, diz Rashi, né? Eles ouvem a grandeza de Israel e de Jerusalém e se enchem de medo. Rashi, ele acrescenta aqui, olha o que Rashi diz, ó. Houve outra explicação. O Monte Moriá dá medo aos idólatras, porque o Monte Moriá é o Monte Sinaí, e os povos morreram de medo na hora da outorga da Torá, como diz o Passuque, Passuque de Terrelim 76:9, Salmo 76:9. A terra tremeu e silenciou-se. Faz sentido. Por quê? Porque na hora da entrega da outorga da Torá, a terra tremeu e fez um silêncio. Os mortais, seres humanos, os seres, as criaturas, todas elas ficaram em silêncio enquanto Hashem estava falando com Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele. A terra ficou em silêncio. Olha só que interessante. Os Tosafot traz a mesma explicação de Rashi. Olha que ele diz o seguinte. Pergunta o Maharshal e o Maharat Hayot, trata-se de algo extremamente espantoso. Qual é a ligação entre o Monte Moriá e o Monte Sinaí? O Monte Sinai fica fora da terra de Israel e o Monte Moriá se encontra em Jerusalém. Isso é verdade. Né? Trata-se também de uma afirmação extremamente estranha. O que tem a ver a Akedah com o Monte Sinai? Já para pensar, o que tem a ver uma coisa com outra? O Tosfot Hid já faz essa pergunta. E o Hatan Sofer, ele responde. Em sua resposta, num livro chamado Yored Ded, na página 235, ele diz o seguinte, ó. Também aponta esta dúvida e acha tão difícil de responder que chega a alegar que o Monte Moriá não é o mesmo Monte Moriá de Jerusalém. Sabe que não é. Mas outro Monte Moriá que ficava no Sinai. Assim, o Hatan Sofer entende este Rashi. Né, esse Rashi, ou seja, eles discutem se era o Monte Moriá de verdade ou se era outro monte que levou o mesmo nome, conhecido também como Monte Gêmeos. Entretanto, de acordo com o Midrash que vimos, fica muito claro na hora da outorga da Torá, o Monte Moriá foi arrancado de seu local e foi parar no Monte Sinaí. Entendeu? Fica muito claro na versão judaica, na versão que eles falam, os nossos irmãos de Rodim falam isso aí. O Maharat Hayot e o Hatan Sofer, ao que tudo indica, não viram este Midrash. Não viram. Entretanto, ele é trazido por muitos outros livros. E é uma explicação bastante simples do Rashi e dos Tosafot. Por qual motivo era preciso levar o Monte Moriá de Akedah, de Isaac, para tirar do monte, né, para o Monte Sinai na hora da outorga da Torá? Por qual motivo ele faria isso? Porque ele faria tirar o monte de um lugar para o outro. Está entendendo? Já para pensar nisso? Hein? Qual o motivo? Bem interessante, não é não? O escudo e o pontinho de Abraham. Vamos aqui aprender um conceito básico. O Hidush Harim comenta sobre a Halakha, que diz que a bênção que inicia a Amidah, que fala sobre o eterno de Abraham, Isaac e Jacob, que oramos 3 vezes diariamente, deve terminar com Baruch, Magin, Abraham, protetor de Abraham, ou seja, deve terminar com Abraham, de todos os 3 patriarcas. O Hidush Harim explica que esta bênção fala do ponto interno, né? Um ponto interno que está enraizado em cada Yehudim, em cada israelita, herdado de Abraham Avinu. Cada israelita, no fundo de seu coração, possui este ponto ligado a Hashem, cuja raiz é do bem e da vontade de executar a vontade divina. Por isso é que nós, israelitas, nós que também nos
fazemos a Teshuvá, fizemos retorno ao Eterno, aliás, nos consideramos, como vou dizer, pessoas abençoadas. Por quê? Tanto faz o nível espiritual em que ele se encontre, ou quanto ele decaiu, sempre no fundo de cada israelita tem aquele Pitalei Yedi, né? Ou seja, o pontinho israelita judaico, pontinho israelita samaritano, pontinho de Israel, cada um tem, não adianta você negar porque tem. Olha só, que nunca estraga. E tem de pensar, não vai estragar. Por quê? Mas eu não sou judeu, eu sou samaritano, eu não sou samaritano, eu sou judeu. Não interessa, todos somos guardiões da Torá, todos somos Israel. Se eu falo mal de Yehudim, sendo de outra tribo, eu estou falando mal também de Hashem, porque somos filhos. Mas eles estão pagando alto preço. Cuidado, as palavras elas vai e volta. Tem seu retorno. O que a gente deve fazer para nossos irmãos? Nós rezemos por ele. Pedimos para que eles façam Teshuvá o mais rápido possível. Né? Nós não estamos escassos de errar. Somos humanos, não esqueça disso. Você não é um anjo, você não é Hashem para não errar. Né? Olha só, às vezes é preciso apertar ou chacoalhar para dar a ignição naquele ponto herdado de Abraham, Avinu, mas ele sempre estará lá. Ou seja, às vezes é preciso você dar um estalozinho, poxa, eu tenho um pouco de Israel dentro de mim, eu tenho um chamado dentro de mim. Hashem está me chamando, Shema está me chamando, eu sou descendente. Eu não sou descendente, mas sinto o prazer de fazer parte de Israel. Faça aliar. Né? Faça a junção de você com o Eterno, com o povo. É isso que o Eterno diz para Abraham. Aqui em Bereshit, capítulo 15, verso 1, diz: não tema, Abraham, eu o protejo. Sua recompensa é muito grande. Diz o Hidushei, Karim, Hashem prometeu que iria proteger justamente este pontinho que se encontra em cada Yehudim, em cada israelita. Não pode ser que seja judeu, samaritano, mas desde que seja israelita. Este é o significado da Berachá de Ara de Magen, ou seja, protetor de Abraham. Hashem protege este ponto de cada israelita, tendo no seu coração a vontade de ser, a vontade de obedecer. Entendeu? Até dizer, eu quero. Isso liga com uma halachá que encontramos em Ramban, né? Eu tenho aqui um livro chamado Leis sobre o Divórcio, no capítulo 2, verso 20, do Ramban, antes do Ramban. Olha só, antes do Ramban, vejamos o que diz aqui a Gemara, né? A Gemara em Bavá Batra, 47b, o versículo diz o seguinte, vai criar capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: o sujeito precisa trazer a oferenda com a sua vontade? Pergunta Gemara. E se ele não tiver vontade? Responde. O coagimos até ele dizer, eu quero. Continua Gemara. Encontramos o mesmo nas leis de divórcio. O coagimos até ele dizer, eu quero. Dar a get. Né? Um momento. Se há necessidade de bater nele, e por isso causa do medo das chibatadas, ele aquecer, onde está a vontade dele? Ou seja, se eu for bater na pessoa e obrigar a pessoa não vai com vontade, ela vai por medo. Vai por medo, aquele negócio livre, espontânea pressão. Olha só o que ele fala o seguinte: se há necessidade de bater nele e por causa do medo das chibatadas dele aquecer, onde está a vontade dele? Afinal, ele concordou por medo. Sabemos que o get, né, ou seja, que o documento do divórcio só é kasher, só é válido se for dado de livre e espontânea vontade. E não espancando a vontade, obrigando a pessoa, você tem que fazer. Eu não posso te obrigar a seguir a Shem através do medo, te botando medo, como a gente vê no cristianismo. Se você não segue fulano, você vai para o inferno, que o diabo vai te destruir tua vida, etc, etc. Não. Jamais fazemos isso. Não é no feitiço do Hashem, não é isso que a Torá ensina. Olha só o seguinte, o Ramban diz o mesmo. No caso de, por força da circunstância, se precisa do divórcio, mas o marido não quer, o Beit Din, que é o tribunal, né,
o obriga a dar o get, até mesmo batendo. Porque se ele não existe amor e ele fez algo errado, muito errado, de agressivo à sua esposa, e ela quer realmente se divorciar, mas ele não está querendo, por muita crueldade, por maldade, esse merece uma estaca mesmo. Né? Olha só, quando ele finalmente entrega o get, a operação é o quê? A operação é válida, kasher. Ou seja, eu fiz o mal à pessoa que eu gosto e agora estou apanhando porque fiz o mal. Porque aqui se faz, aqui se paga. Entendendo? O Ramban diz o mesmo, olha só. O Ramban explica, olha só o que ele diz. Se o mafioso vem para o homem e o obriga a dar o get, sem nenhuma justificativa halakha, esse divórcio é passul, ou seja, não tem valor legal nenhum, pois um get precisa ser dado com vontade própria. Mesmo assim, se um Beit Din o obriga e o força a dar o get por um motivo halakha, esta é kasher. Porque este kasher não é anulado por ter sido coagido? Pergunta o Ramban. E ele responde: qual é a diferença entre o get coagido pelo mafioso e o get coagido pelo tribunal rabínico? É essa aqui. O Ramban traz um fundamento importantíssimo, que parece racídico. Só é considerado coagido aquele que é forçado a fazer algo que a Torá não exige que ele faça. Por exemplo, alguém que é forçado a vender alguma coisa, a venda não tem valor legal halárrico. Entretanto, aquele que foi denominado por seu mau instinto para fazer um pecado, ou deixar de fazer o mitzvah, e recebeu chibatada até deixar de fazer o pecado, ou até fazer a mitzvah, não é considerado coagido. Pelo contrário, ele está sendo coagido por si mesmo, pelo seu mau instinto, o mau pensamento, para fazer a coisa errada. Ou seja, às vezes a gente tem que mostrar a realidade dura e cruel para a pessoa, cair na real, para ver se ela deixa as pessoas livres, já que ela não quer, mas prefere fazer o mal só por birra, essa merece, e receber o mal que ela plantou. Justamente, merece o mal que ela plantou para o próximo. Olha só aqui. Eu tenho outros comentários aqui que eu acho muito interessante também, eu gosto muito disso aqui. Olha só, ele fala o seguinte: pelo contrário, ele está sendo coagido por si mesmo, pelo seu mau instinto. Por isso, aquele que não quer divorciar, já que deseja fazer parte do povo de Israel, aquele pontinho israelita do Get Abraham, do Maguinho Abraham, ele, na verdade, deseja cumprir todas as mitzvot e se afaste de todos os pecados. Foi o seu quê? Foi o seu Yetzer, o seu mal, que o atacou contra a sua vontade mais íntima, o seu Yetzer, o seu mal íntimo, a sua maldade, que lhe atacou, que lhe fez você pensamentos mal, aquilo que você plantou, a semente do mal, o Ra Satan dentro de ti. Não é um demônio que as pessoas falam, se você ver outros vídeos mesmo, você vai entender. O Ra Satan é o mau instinto, aquilo que você tem de ruim dentro de você. A Torá nos fala que nós temos duas partes. Temos a parte divina, que são nossas orações, nosso apego à Torá, e a parte animal, que é aquilo que aflora, aquilo que o ser humano mais alimenta, mais sustenta. Olha só, assim no instante que ele diz que quer, está apenas revelando o seu verdadeiro ser. Essa aqui, gente, é a verdade. É isso que ele realmente quer. Mesmo que um minuto antes ele parecia não querer, com a chibatada nos trouxemos à torna, né, o que havia dentro de si. Pois no seu âmago, todo israelita quer fazer a vontade divina. Por mais que você veja, mas já vi o israelita, mas todo israelita, por mais duro que seja a vida dele, mais às vezes ignorante, mas ele quer fazer as vontades do Eterno. Só que o seu Yetz, o seu mal, não deixa. Aí o que ele faz? Ele tem que apanhar. Não é o apanhamento do físico, é a chibatada da vida. O faz pensar: olha o que eu estou fazendo da minha vida, olha o que eu estou fazendo com os meus filhos, com a minha esposa, né? Olha o exemplo que eu estou dando para as pessoas que sabem quem eu sou. Às vezes, como já disse, o Eterno deixa o Yetz Hará na nossa vida para quê? Para que a gente acorde e veja que nós temos essas duas naturezas, a divina e a animal. Aí fica aquela questão: qual você vai alimentar? Será que você vai
alimentar a sua natureza divina, que no caso, sua vida espiritual com Hashem? Ou será que você vai alimentar o seu Yetz, a sua natureza animal, carnal, agressiva, maligna? Isso fica com você. Pense. Aí tem aquela pergunta que tem uma perguntinha aqui. Shem verá. Será o quê? Depois de Akedat Isaac, quando o Eterno revelou a Abraham, ele disse para pegar um carneiro e o sacrificar em vez de Isaac, aqui em Bereshit 24:14, Abraham chamou aquele lugar de o Eterno verá. O Meshé Romano traz uma explanação sobre este versículo que eu tenho aqui em minhas mãos, e o nosso aparachado, ele diz o seguinte: os pensamentos do coração só Hashem conhece. Nem os anjos sabem o que se passa na cabeça das pessoas, nem os profetas, a não ser que tenham recebido a informação de Hashem. O fato, meus irmãos, de que essa vontade interna é inabalável e é atraída para seguir a vontade de Hashem, provém como consequência de Akedat Isaac. Pelo meio dos méritos de Isaac. A gente vê o que aconteceu. Está entendendo? Nas palavras do Meshé Romano, ele diz o seguinte: nossos sábios disseram, em Kedoshim 29a, disse, em relação ao povo de Israel, pensamento positivo é considerado um ato e pensamento negativo não é considerado um ato. Já em relação aos povos, não é assim. É bem o contrário. Olha que interessante. Um bom pensamento não é considerado um ato, mas um mau pensamento é considerado um ato. Por quê? Porque um bom pensamento, esse está passando na sua cabeça, você entrega na mão de Hashem. Já um mau pensamento, ele já é praticado, já vem na prática. O seu Yetz faz com que aquilo flore e você ponha em prática. Olha só. Pergunta aqui o Meshé Romano para fazer uma pergunta. Como pode ser? É sabido que Hashem não vem encrencar com suas criaturas, né? No livro Avodah Zarah 3a diz o seguinte: Hashem é justo. Como é que faz essa diferença entre os povos? Responde o Meshé Romano, diz o seguinte: quando Isaac se entregou na Akedah, em santificação ao nome de Hashem, de lá em diante foi definido como natureza fixa, fixa do povo israelita, de seguir a vontade de Hashem no fundo do coração, a ponto de se entregar em corpo e alma para serem queimados e mortos, conforme vimos ao longo da história. Ou seja, o povo que passou pela tribulação, pelo holocausto, morreram cantando, se entregaram. Por quê? Porque queriam até o fim cumprir a vontade do Eterno, mesmo sabendo que o que aconteceu ao redor deles muitas vezes foi por provocação de si próprio. Sua teimosia não foi diferente lá atrás no Egito. O povo passou o que passou, mas teve sempre a vontade de seguir a Hashem, cumprir as suas leis. E olha que interessante que ele diz o seguinte: essa força de Akedat Isaac, na qual Abraham fez o que Hashem pediu em Isaac, né, e se entregou para o pedido de Hashem, o Meshé Romano continua dizendo o seguinte: se nós perguntamos qual foi a grande proeza de Abraham e Isaac, vimos no decorrer das gerações muitos israelitas se entregarem ao Mizirut Nefesh, ou seja, morrendo por sua fé, né? Fica aquela pergunta: morrendo por sua fé? Responde o Meshé Romano que é fácil de fazer isso agora, depois que Abraham e Isaac criaram essa opção. Ou seja, depois que Abraham criou a opção, ou seja, você tem a opção de seguir a Eterna, Hashem, de fazer techuvá, de fazer aquela entrega, de se auto-sacrificar para o Eterno. Qual é o auto-sacrifício? É você se dar e deixar tudo ao seu redor para trás. Esse é um auto-sacrifício. Olha o que ele diz aqui. O Meshé Romano ele falou o seguinte: é assim, escreveu Ramban Azedo de vós, pois a alma israelita tem um forte desejo de executar a vontade divina. Por isso, quando um israelita tem intenção de fazer algo bom e não conseguiu pôr na prática, mesmo assim Hashem considera o ato feito, pois o pensamento ficou poderoso e gravado no coração do israelita, e dependendo dele não havia nenhum empecilho. Já no caso de um pecado, ele adveio da imaginação, é como um bafo que logo se dispersa, que subiu ao seu pensamento por uma série de motivos, mas não vem da sua verdadeira
vontade, não foi a vontade, né? Uma vez eu estava lendo um livro, um comentário, que muitos israelitas se converteram ao cristianismo à força, mas não era a vontade deles. Se você vê a história dos bizantinos, você vai ver que muitos israelitas foram conversos, né? Foram obrigados a se converter à força. Não foi a vontade deles. Mas por mais que eles foram conversos à força, o que estava aqui e aqui nunca mudou. Ele poderia vestir a capa, mas nunca o produto por dentro seria o de fora. Por quê? Porque Hashem mora na vida, Hashem mora no coração, da alma de um israelita, de um judeu, de um samaritano, das 12 tribos de Israel. Mora dentro daquele que guarda a Torá. Aqui diz o seguinte, olha que interessante, muito bonito isso aqui. Os povos do mundo não têm essa força, nem esse mérito de Akedah e Isaac. Não tem. As pessoas fora não têm essa vontade, esse amor, esse desejo, assim como teve Isaac e Abraham. Assim como nós temos. Não tem essa vontade. E eu me misturar com o israelita, para quê? Largar minha fé, sabendo ele que essa fé é morta. Adorando um cara que nunca existiu. Né? Olha só que interessante, ele diz o seguinte, se um deles pensa em fazer algo bom, isso não vem de um desejo profundo, inabalável, da mesma forma que ele espertou para fazê-lo, para desistir. A partir do momento em que Isaac foi levado ao altar, né? Olha só que interessante, isso se enraizou na alma israelita e seus descendentes desejam ardentemente seguir os mandamentos divinos, Baruch Hashem, bendito seja eterno, nosso Kadosh Baruch Hu. Por isso, meus irmãos, um bom pensamento é considerado um ato e um mau pensamento é nulo. Por quê? Porque se você tem um pensamento ruim, imediatamente mude esse pensamento, ele vai ser anulado. Agora entendemos por que Abraham chamou aquele lugar de Akdad de Hashem e Yireh. Akdad de Hashem e Yireh. Ou seja, o Eterno verá, o Eterno proverá. Pois a partir de agora, Hashem verá os seus corações e mentes por dentro e saberá qual é a verdadeira escolha do povo israelita. Agora, compreendemos por que a Teshuvá causada por Hashem, né, faz sentido. Né? Faz todo sentido. Por quê? Porque temos que entender que, por medo, por sofrimento, coagido de outra maneira, tem seu valor. Você sabia, não? Olha o que aconteceu com o Hamas. Muitos israelitas estavam ainda vivendo a sua vida como natural. Só foi o Hamas aparecer que o povo imediatamente estava orando nos montes, estava orando no muro, estava orando em Samaria, começaram a rezar para tudo que dá lugar. Por quê? Porque eles viram que Hashem estava chateado, porque eles estavam fazendo a mesma coisa que o povo do passado estava fazendo, esquecendo de cumprir as suas leis, os seus estatutos, os seus juízos. Né? É porque essa é a verdadeira vontade. Só que o mau instinto vem atrapalhar em realizar o verdadeiro instinto israelita, judaico-samaritano. Os acontecimentos amedrontadores ou sofrimentos, eles só revelam o pontinho israelita e o verdadeiro desejo que veio de Akedah e Isaac. Foi preciso Hashem fazer o doloroso acontecimento para muitas das pessoas acordarem para Hashem. Né? Tem aqui um comentário do senhor Oliveira, o Ketav Sofer, ele escreve em Tensavê, explicando o Midrash, que também figura em Menachot 53b. Aqui embaixo traz um passuco desse jeito. Está lá em Emiarro 17, Emiarro capítulo 11, verso 16, que ele diz o seguinte, ó, Hashem o chamou por seu nome, uma oliveira frondosa, repleta de belos frutos. Ou seja, você é uma oliveira frondosa de belos frutos, e Hashem está chamando o seu nome. Hashem está dizendo, olha, está na hora de fazer Teshuvah, está na hora de fazer o retorno, antes que seja tarde. O povo foi comparado a uma oliveira frondosa e com frutos bonitos. Baruch Hashem, nosso Kadosh Baruch Hu. Olha o que diz aqui. O Midrash pergunta o seguinte: somente a oliveira o povo foi comparado? E responde: assim como para extrair o azeite, que é nobre e bom, apesar da azeitona, né, ser amarga,
se faz necessário bater, apertar e pressionar as azeitonas da mesma forma. O povo de Israel, ele precisa ser o quê? Apertado, pressionado e batido pelos povos, para quê? Sendo levado de um lugar para o outro, e ele faz techuvá, Hashem, e recebe. Agora, de onde sabemos isso? Está escrito aqui no livro de Shemot, capítulo 2, verso 23, que diz o seguinte: os filhos de Israel suspiraram por causa do trabalho e gritaram. Seus apelos devido ao trabalho subiram a Hashem. Eles foram espremidos, eles foram espancados, eles foram levados de um lugar para o outro. Foi assim que eles acordaram para Hashem. Você não acha que o que está acontecendo com Israel é o quê? O povo está sendo batido, o povo está sendo espremido, o povo está sendo extraído o azeite. Está entendendo? Não é fácil o Eterno olhar para você, saber que você conhece a lei, que você conhece Hashem, todo o seu coração, toda a sua alma, e não fazer. Você é obrigado a ele fazer isso, é obrigado a ele mexer na tua vida para você buscá-lo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Está entendendo? Não é hora de desunião, não é hora de um querer ser maior ou melhor do que o outro. É hora de nos unirmos a Hashem, é hora de nos unirmos com o povo. Por quê? Algo tremendo está para acontecer. Algo extraordinário com a terra, com a nação israelita, com o mundo está para acontecer. Breve veremos as profecias se cumprindo nos finais. Rebe está aí. A profecia de Deuteronômio 13 está para se cumprir. Por quê? Porque Hashem nos avisou. Leia Devarim, você vai entender por que tudo está acontecendo. E como eu falei, o povo ele teve que ser espremido. Hashem o recebe. Continua aqui o Midrash. Olha o que o Midrash diz. Assim como o azeite não se mistura com outros líquidos, assim também os israelitas não se misturarão os demais povos. Não tem como eu, ser um israelita, misturar com o povo que não é israelita. Não tem como. Eu acredito em um, o povo acredita em três em um. Onde é que você viu isso? Outros acreditam no Olimpo. Não tem como acreditar ou se misturar com um povo que acredita em uma trindade, ou uma bindade, ou seja lá o que for. Hashem é Had, Hashem é um. Olha só, diz o Ketav Sofer, ele fala o seguinte: a comparação do povo de Israel com o azeite é como disse o Ramban. No fundo, ele quer fazer a vontade divina. O azeite quer fazer a vontade divina. O azeite dará o sabor, o azeite dará a força necessária. O principal da Teshuvah, como diz aqui, é o arrependimento no coração. No coração. Se não tem arrependimento no coração, não tem Hashem. Não tem Hashem. O principal da Teshuvah aqui, como eu já falei, é o arrependimento no coração. Arrependimento é verdadeiro porque já estava lá dentro do seu coração. A Teshuvah, por meio do sofrimento, não é considerada Teshuvah forçada. Não, porque já está no teu coração. Já está na tua vontade de seguir Hashem. Onde está forçado isso? Não existe isso. Eu não vou mandar você levantar a mão para aceitar Hashem. Eu não vou dizer, vinde estar como você está. Não, o Eterno não quer que você venha como você está. Ele quer que você olhe como você está para se preparar para Ele te transformar até você chegar no momento da Teshuvah. Para você chegar a Hashem, você tem que se limpar de dentro para fora, de fora para dentro. Limpar-se do seu Yetz, seu mal. Senão, como você vai fazê-lo? Como você vai deixar Hashem entrar no teu coração? Como você vai deixar Turá, ser a Turá na tua vida, se você ainda é e ainda pensa no seu Yetz, no seu coração? Olha só, a Teshuvah por meio de sofrimento não é considerada Teshuvah forçada, mas sim Teshuvah de vontade própria, pois é justamente na hora de fazer o pecado, olha só que interessante que ele diz, pois é justamente na hora de fazer o pecado que não estava agindo segundo sua verdadeira vontade, era seu mau instinto o atacando. Ou seja, eu quero seguir Hashem, mas não sei como, não consigo. Esse aí
é o Yetz no teu coração, é o seu mau instinto, é o seu lado animal querendo falar mais alto, querendo que você não siga a Torá. Não quer que você escute nisso, que é um israelita, um judeu. Eu vou ouvir esse povo para quê? O povo não sei o quê. Essas pessoas querem te segurar para que você não veja a verdade. Não querem que você saia da Matrix, quer que você fique aí dentro de um cubo. Né? E é feio a queda dessas pessoas que te trancam. Olha só, como disse a Gemara, né, a Gemara no Berahot 17a, ela diz o seguinte: Mestre do universo, o Hashem sabe que a nossa vontade é realizar a vontade de Hashem. Quem impede? Né? Quem impede isso? O fermento da massa, apelidado de mau instinto, e a subjugação aos povos. Que seja a vontade divina que nos salve de suas mãos e retornemos a fazer as leis da sua vontade de todo o coração. Olha que lindo. Olha que texto maravilhoso. Olha que vou até repetir. Mestre do universo, o Hashem sabe que nossa vontade é realizar a vontade de Hashem. E quem impede? O fermento da massa, apelidado de mau instinto, e a subjugação aos povos. Que seja a vontade divina que nos salve de suas mãos e retornemos a fazer as leis de sua vontade de todo o coração. Pare e pense. Faça techuvá. Que o Eterno de Israel te abençoe hoje e sempre. Amém. Veá. Amém. Shalom e até o próximo vídeo, se o Eterno nos permitir. E eu sei que é bom e Ele vai permitir. Shalom, shalom e aquele abraço. Então, o livre-arbítrio dos povos. Interessante, né? Olha só que diz o seguinte. No Gemara em 18, Gemara 18 Brotá, ou seja, em Berahot 17a, ela diz que o Rafael do universo diz o que estava sua fé, as dificuldades fazem os israelitas realizar techuvá e entram nos eixos. Em contrapartida, os povos não têm essa força nos eixos. Não tem. Em contrapartida, os povos não têm essa força espiritual de fazer techuvá. Se fizerem techuvá por medo, né, não é considerado techuvá. Se fizerem techuvá por medo, né, não é considerado techuvá. Por isso, a comparação, como diz aqui, a azeitona é perfeita. Abatendo na azeitona, não surge algo novo e externo. O óleo estava lá dentro, envolvido pela fruta e pelas cascas, esperando para ser extraído por intermédio da pressão. Para você agir e desenflorar a sua fé, muitas vezes, você tem que passar por certas dificuldades da vida. Porque é muito bom você estar no bem bom e achar que nada vai lhe acontecer. Você tem que estar preparado para todas as coisas. Porque senão, você vai ficar de fora. Queira você não, você vai ficar de fora. Entendeu? Olha só o que eu tenho para você aqui também. Olha o que ele diz o seguinte. Assim, olha só. Assim o Pitale Yedi já se encontra lá e diz o seguinte. Israel tem um coração puro e limpo e seus pensamentos são desejados por Hashem. O óleo que ele tem sobre sua cabeça é divino e seu âmago é bom. Só a sujeira, a casca e os desejos mundanos e outros impedimentos não deixam transparecer o verdadeiro interior. Olha o que ele diz que Israel tem. A sujeira, a capa, o que sobra de ruim, é o que impede de Israel prosperar da forma como é Shem. E até mesmo você que mora aqui no Brasil, até mesmo que afirmo eu, às vezes muitas coisas sujas nos impedem de prosperar. Sabia? Tem um comentário, diz que, acho que se não me engano, acho que Rashi Rabinu, o Rabino Fred Shelita, né, e também os comentários de Rashi, ele fala que a pessoa, se você convive com uma pessoa negativa, você não prospera. Você não tem como você prosperar numa casa cheia de negatividade. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão, o Eterno teve que tirar ele da casa dos pais dele, por quê? Porque era um povo negativo. E o Eterno teve que tirar Abraão da casa dele. Talvez você queira guardar a Torá, talvez você queira seguir a Hashem, mas você está convivendo no meio de um povo que é só casca, que é só sujeira, que não te deixa crescer, que não te deixa erguer-se para fazer techuvá, para fazer aliar, né? Fazer o retorno a Hashem. Talvez você esteja no meio de pessoas
muito mais do que negativistas, pessoas cobertas nas nuvens de meio do Mizraim, do Egito. Talvez você, na sua própria religião, seja aquele desejo de guardar a Torá, de seguir o povo de Israel, mas tem medo do seu líder religioso, tem medo do que vão falar. Sabe por que você tem medo? Porque você não confia na Hashem. Você não confia no Eterno. Você mais teme o homem, que é a criatura feita pelo Criador, do que o Criador que te fez a criatura. Para e pensa, quem é meu Eterno? Quem é o meu ser superior? É meu Eterno. Então eu vou seguir ele. Os outros que ficam para trás, se não quiserem vir comigo, bem, é problema deles com a Hashem. Mas eu quero seguir. Eu quero seguir a Torá. Eu quero ver o que tem o Israel para me dizer. Eu quero ver a verdadeira. Eu quero ver os originais. Eu quero estudar com o povo de Hashem. Olha só. Ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Quando são batidos e espancados, os desejos mundanos são retirados. E o bom azeite que estava guardado dentro dele sai para fora. Olha que interessante. Você pega o azeite, ó. A azeitona, bate, e vai ser o quê? Um azeite maravilhoso, que dá para usar para uma infinidade de coisas. É o que o Eterno está te dizendo. Meu irmão, não espere ser espancado pela vida para você inteiramente entender que existe um ser superior que pode fazer tudo por você. Quer fazer isso de bom coração? Como diz a Torá em Devarim, capítulo 6, verso 4 a 9, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha só, quando ele diz aqui, ouve Israel, Shema é nosso Elohim, Shema é um. Amará, pois, Shema teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E essas palavras que, olha que diz, e essas palavras que hoje te ordeno, ele está te ordenando, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Olha que lindo. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Imagina você deitar com o Eterno e levantar com o Eterno, com o único Eterno, sem precisar estar em dúvida se vou orar para um, se oro para outro, se for para 10, só para um único. Hashem errado. Entendeu? Hashem errado. Também diz, atarás o sinal na tua mão, e te serão por memória entre teus olhos. Ou seja, estará aqui, na sua visão, a Torá, na sua mente. Também atrás por sinal por tua mão, e te serão por memória entre os teus olhos. E ainda diz, e as escreverás no braço de tua casa e nas portas de tua casa. Oh, Baruch Hashem. Baruch Adonai, bendito seja o Eterno. Que palavras maravilhosas o Eterno está dizendo para você. Não tenha medo, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha Haverá, Haverot. Não tenha medo de seguir a Hashem. Não tenha medo de dizer, eu quero ouvir o que o povo de Israel tem para dizer. Chega de estar ouvindo a idolatria. Chega de estar ouvindo o meu líder religioso que fica me prendendo psicologicamente como se ele fosse um Deus, como se ele fosse o teu dono. Você é livre, você sabia disso? Leia a Torá e você vai saber que você é livre para escolher. Ninguém pode manter a sua mente dentro de uma caixa. Nem mesmo o Eterno pode te prender. Porque existe o livre-arbítrio. E ele deixa aqui, ó, tá aqui. Se você segue as minhas leis, vai ser uma bênção. Se você não segue as minhas leis, aí, meu amigo, vai ser um problema. Mas por que tenta passar no sinal vermelho? E não siga a lei. Você vai ver o que é que acontece. Acidentes. Né? Haverá consequências terríveis. Mas se você para no sinal vermelho para pensar, você reflete no sinal laranja e no sinal verde, você decide prosseguir ao Eterno. Faça as três coisas. Pare para ouvir o Eterno. Pense no que Ele está dizendo e siga o que Ele diz de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É isso que a Hashem está dizendo. É isso que Ele está querendo que você faça essa techuvá. É isso que Ele está que você faça o retorno. Hashem quer o melhor para você e não o pior. Porque o pior a gente mesmo faz. Não precisa de ninguém fazer. Né? Tem um ditado que diz que para alguém cair no penhasco, basta só um empurrãozinho. Pois para alguém te salvar do penhasco, basta só você olhar para trás, em vez de prosseguir. Existe um socorro
vindo em sua direção. Ouça os passos do Eterno em direção à sua vida e você vai entender o porquê que, assim como eu tomei a decisão de seguir a Torá, seguir o Eterno, sair de onde eu estava e estar onde eu estou muito feliz, graças a Hashem, Baruch Hashem. Por quê? Porque eu descobri o que há muito eu não estudava, né? Por quê? Porque eu estava igual a você. Não tinha estudo suficiente, não tinha força suficiente e não tinha vontade suficiente. Até um dia eu fui ser espremido, ser espancado por Hashem, até entender que eu preciso e eu necessito dele para me libertar, para me salvar, para me redimir do meu Yetz, do meu mal interior, do meu Hassatan interior, me livrar do meu mal interior. Está entendendo? Por quê? Porque o livre-arbítrio dos povos pertence a Hashem. Olha o que é o seguinte, o Beit Halev, em Parashat Shemot, em Shemot 9:12, vem explicar como pode ser que, olha só, como pode ser que o Eterno enrijeceu o coração do faraó. Ele questiona aqui, usando o mesmo dito de nossos sábios, que o Eterno não inventa calúnias para as suas criaturas. Na Avodah Zarah 3a, ele conta o seguinte, como o Eterno fez o coração do faraó ficar mais duro para não enviar o povo? O Meshel Roman responde com o mesmo princípio, mas ao contrário do que ele. Olha o que ele diz aqui. Ó. A verdadeira vontade do Piral, ou seja, do faraó, era não libertar os israelitas. Mas ao receber as pragas, as chibatadas, né, ele ficou disposto a libertar. Hashem endureceu o seu coração para ele retornar à sua verdadeira vontade, ao seu livre-arbítrio, ao seu pensamento original, e não ser coagido a fazer algo contra o que gostaria. Está entendendo? Então, o Beit Halevi continua explicando o que vimos no Ket Sofer. É por isso que a Teshuvah funciona para o povo de Israel, mesmo quando é desencadeada por chicotadas. Ele também explica o Tratado de Menachot, que diz que o povo de Israel é equiparado à azeitona. E diz o seguinte, ó, a prensa não traz nada de novo na azeitona, apenas ajuda a revelar o que havia dentro da azeitona. Assim, Israel, por intermédio das aflições, revela seu desejo mais íntimo, que estava impregnado e escondido dentro dele. Ou seja, muitas vezes o seu desejo de seguir Hashem é tão grande, que quando você vê as coisas acontecendo em Israel, a sua vontade é de estar lá, a sua vontade é de ajudar, a sua vontade imediata é de rezar. Por quê? Porque você se sente sendo espremido por Hashem. Está entendendo? Espremido por Hashem. Espancado pela vida. O Eterno diz, olha, eu estou te chamando. Saia da idolatria. Saia dos deuses do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo não tem nada de interessante, só te leva para trás. E muitas vezes você tem Hashem no seu coração, sente o desejo de seguir o povo de Israel, mas o seu Yetz não deixa, ou o Yetz do seu próximo te atrapalha. Mas lá no fundinho, você sente o desejo, sente o chamado, que Hashem está dizendo, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você me amas? Ouça, Israel, você é Israel. Você que está me vendo é Israel. Você que sente o desejo de fazer circuncisão, você que é mulher, sente o fazer, de cumprir vou dizer, unidade, cumprir as leis, as rezas diárias, cumprir aquilo que a Torá manda, achar bonito, porque você é Israel. Hashem está te chamando. Pense, medite, porque chega na hora. É assim, olha só, o Retan Sofer em suas Dirachot, assim como em muitas outras também, que eu já falei, ele fala o seguinte, Ismael Moshe e outros explicam o seguinte Midrash, olha o que ele fala, que interessante, ó. Os povos do mundo vieram para Hashem reclamar e perguntar, por que Hashem aproxima os judeus mais do que nós? As pessoas perguntam, por que os judeus são mais próximos do Eterno do que nós? Que oramos, fazemos jejum, vamos para a montanha, nos ajoelhamos, fazemos promessa, fazemos campanha de sei do quê? E não tem essa resposta. Mas por que os judeus, os israelitas, os samaritanos judeus, enfim, Israel, tem a resposta? Olha só, Hashem lhe responde,
tragam a sua árvore genealógica. Vocês, por acaso, têm a mesma ascendência que eles tiveram? Não, não tem. Ah, eu não sou descendente de Israel. Você pode até não ser descendente de Israel, mas você pode estar sendo chamado para ser um israelita. Os comentaristas perguntam, se eles tivessem uma árvore genealógica tão boa como a dos Yehudim, eles mereceriam se aproximar do Eterno? O que significa isso? Este é o motivo para eles não receberem a Torá? Quer dizer que o povo ainda não recebeu a Torá porque não tem árvore genealógica? Será que é por causa disso? Olha só, entretanto, há uma pergunta mais forte que argumento foi esse deles de questionarem por que, né, Hashem aproximou os israelitas mais do que os povos enredados. É fácil. Olha o que ele diz o seguinte, afinal, Hashem ofereceu a Torá primeiro para todos os povos e eles recusaram, enquanto o povo de Israel aceitou. Mas como aceitou para todos os povos, meu filhinho, antes de Israel ser Israel, dá uma olhadinha lá atrás. Noa pregou, Adam, seus filhos dos filhos, as nações negaram a Hashem, preferiram a idolatria, e quando chegou a vez do povo de Israel, os Bené Israel aceitaram a Torá. E o Eterno disse, aí está meu povo, ó. Este é meu povo, que chama pelo meu nome. Este é o povo. Aí o Eterno faz aliança com quem? Faz com o cristianismo? Não. Faz com o catolicismo? Também não. Faz com outras religiões? Também não. Ele fez aliança com quem? Com os Bené Israel. Am Israel. O povo de Israel. Se você quer fazer parte dessa aliança, o momento é agora. O momento é chegar na tua vida. Faça techuvá. Procure um israelita, procure até mesmo a nossa comunidade, procure os canais, mas procure a Torá. Mas primeiramente, procure Hashem aqui dentro. Para limpar aqui. Como vou dizer, e se auto-libertar do seu Yetz pessoal. Olha só, para a gente finalizar, Isaac e Shavuot. Agora podemos entender mais uma coisa. O autor diz que as três festas, o Pesach, Shavuot, Sukkot, eles são paralelas aos três patriarcas. Você sabia disso? Não? O Pesach é paralelo a Abraham, conforme está escrito aqui em Bereshit 33, 17, que ele fala, Abraham mandou Sarar preparar matzot para as visitas em nossa parashat. Quem são as visitas? Os milarins. Shavuot é paralelo a Isaac, pois o shofar tocado no autógrafo da Torá foi o shofar do cordeiro de Isaac. Justamente, foi com o cordeiro de Isaac. Olha que interessante. Jacob viajou para Sukkot e construiu para si uma casa e para seu rebanho fez Sukkot. Ou seja, ele fez uma cabana para ficar ali, mas fez Sukkot. Sukkot é paralelo a Jacob, sobre o qual está escrito, Jacob viajou para Sukkot. Shavuot é paralelo a Isaac, pois o shofar foi tocado também. A priori, parecia que dos três patriarcas, Jacob seria o mais adequado a Shavuot, pois ele era o mais ligado à Torá. Em segundo lugar, diríamos Abraham, que foi o primeiro a entrar dentro de Israel. De todos os três, parece que Isaac tem menos a ver com o autógrafo da Torá. Entretanto, de acordo com tudo que estudamos até agora, podemos entender, meus caros irmãos, que como justamente ele é o que mais tem a ver com a Torá. Por quê? Porque foi justo na Kedar, que foi fixado no coração dos israelitas, para todas as gerações, a sua ligação e compromisso mais forte e íntimo a Torá. Techuvá, por temor, ontem, hoje e sempre. Essa é a solução da técnica que o Eterno usa ao colocar sobre nós um rei malvado e perseguidor, ou um país cruel, um ameaçador, o Hitler da vida, que nos amedronte e cause com que façamos techuvá. O Eterno nada mais está fazendo do que revelar nossa verdadeira vontade, escondida de fazer techuvá, escondida lá dentro de você, lá dentro de nosso amo. Então, meus irmãos, que tenhamos o mérito de fazer techuvá completa e merecer a Guilá completa e a redenção final. Por quê? Porque só assim, meus irmãos, a vontade intrínseca de cada israelita espalhado pelo mundo
é fazer a vontade de Hashem. E eu espero que essa também seja a sua vontade. E eu espero que esse seja o seu desejo, porque eu tenho certeza que a mensagem que o Eterno tem passado para você há muito tem te tocado. Há muito tem te chamado a atenção. Se tem te chamado a atenção e tem tocado no teu coração, é porque você está sendo chamado a fazer techuvá, a fazer o que ele diz de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Por quê? Porque o Eterno, ele é único. Ele é ímpar, ele não é par. Ele não precisa mandar ninguém se autoflagelar para salvar ninguém. Porque a Torá mesmo diz que ninguém salva ninguém. Eu não posso morrer por lugar de ninguém. Ninguém pode salvar, nem me perdoar meus pecados, assim achando. Espero que você entenda essa mensagem. Que não encare isso como uma ofensa à sua fé. Mas lembre-se bem, o Eterno escolheu o seu povo. Deixou aliança com o seu povo. Não existe uma nova aliança. Não. O que existe é Hashem fazendo cumprir a aliança eterna. O retorno, aliar, a renovação da vida com Ele. Que Hashem possa te proteger, te guiar, hoje e sempre. E eu estarei rezando por você, aqui na minha casa, no Beit, minha casa de oração, onde nós nos reunimos no Shabbat. E se um dia você quiser conversar comigo, você pode me chamar no meu canal e nós conversaremos. E eu te mostrarei a verdade como ela é. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. E até a próxima. Shalom, shalom.